Meus irmãos rubro-negros, final de jogo na Arena Pernambuco. Que jogo estranho, estranho. Começou de um modo horrível e terminou, graças a Deus, com uma bela vitória e o Flamengo de volta à liderança. Eu vou falar sobre esse jogo, mas antes eu quero pedir a você o like no vídeo e também para que você siga o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras para que possamos chegar a mais irmãos rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Por que esse jogo foi estranho? Você talvez há de concordar comigo. Primeiro porque o Flamengo jogou num estádio vazio, não é normal, mas muito por culpa também da diretoria do esporte. O último colocado resolveu vender o mando de campo, tirou da Ilha do Retiro e levou para a Arena Pernambuco, onde havia ali 17 mil torcedores, sendo que 15 mil eram do Flamengo. A torcida do Flamengo lotou toda a área destinada a ela e uma meia dúzia de gatos pingados, vendo ali um time morto. Um time que já está rebaixado há muito tempo no Campeonato Brasileiro. Entretanto, mesmo sendo um time morto, mesmo sendo um time sem qualquer tipo de inspiração e, sobretudo, aspiração no Campeonato Brasileiro, uma equipe que saiu ganhando do Flamengo. E quando o jogo começa, eu já falo com meu pai, assisti todo o jogo com meu pai, falei, pai, não estou gostando. Já para bater o lateral, o cara vai caminhando, vai correndo, meu caro. Emerson Royal, vai correndo. Não precisa esperar tomar gol para poder acelerar o jogo. O Flamengo já teve nesse campeonato várias amostras de qual é o resultado quando você não leva o jogo a sério. Fortaleza foi um dos últimos. Perdemos para o então penúltimo colocado. E tudo indicava que o mesmo aconteceria agora contra o Sport. Jogadores sonolentos, jogadores molengas. E não me venham dizer que é por causa... Aliás, ninguém vai falar isso, porque ninguém acredita nisso. Mas não dá para falar que era por causa dos desfalques. Porque o Flamengo, mesmo com desfalques, é infinitamente superior à equipe do Sport. Repito, uma equipe desacreditada. Uma equipe que jogava num estádio vazio, considerando o pouco torcedor, o pequeno torcedor do Sport que lá foi. Um time sem alma. Um time que tem Pablo no ataque. E é justamente esse o jogador que faz o primeiro gol para o nosso desespero. Porque o Pablo é um jogador, meu pai até lembrou durante o jogo, conversando comigo, o Pablo sai do Atlético Paranaense, ele cai com o Atlético Paranaense para a segunda divisão, time a quem ele deve muita coisa, porque foi lá que ele apareceu no futebol no Brasil. Aí ele vai para o Sport para jogar a primeira divisão e vai cair com o Sport. E o Flamengo tem como uma das maiores bênçãos dos últimos anos não ter contratado esse cara. Porque quando ele arrebenta do Atlético Paranaense, ganha a Copa do Brasil por lá, etc., ele disputa com o São Paulo a contratação do Pablo, que vai para o São Paulo, amém, graças a Deus, e lá não joga absolutamente nada. Seria uma das piores contratações da história do Flamengo, certamente. E esse cara faz o gol. Numa lambança da zaga do Flamengo. Uma lambança da zaga do Flamengo. Mais uma. E o Flamengo com muita dificuldade para poder chegar ao gol de um adversário que tem a pior defesa do campeonato. E aí você já ouvia o torcedor chamar, não no estádio, mas nos comentários por aí, o Felipe Luiz de pardal, de estagiário, justamente, e olha que eu sou um defensor do Lino, mas justamente pedindo a saída do Lino, dizendo que o Lino era um jogador a menos. Emerson Royal, justamente criticado também, porque não acertava um cruzamento, errava passes, errava na defesa, horrível. Não dá para acreditar que um cara como esse, que jogou tanto tempo na Europa, chegou até a seleção brasileira, faz uma partida como essa que fez contra o Sport, com todo respeito ao time de Pernambuco. Não dá. Então, o Flamengo ele estava jogando com 2 jogadores a menos. Até o momento que o Sport resolveu ajudar, equiparando as coisas, e teve 2 jogadores expulsos também, justamente. Eu até brinquei, vamos dizer que é esquema de apostas, porque do jeito que o segundo jogador do Sport foi expulso, parecia até que ele queria mesmo sair, ir embora mais cedo para casa. Tanto que ele sai e nem reclama. 2 expulsões ridículas por parte do Sport, que até aquele momento não estava jogando mal. Dentro da proposta que tinha, estava colocando o Flamengo em apuros. E o torcedor do Flamengo desesperado, porque daqui a pouco tem Palmeiras e Santos. E se o Flamengo perdesse ou empatasse,
Aquela pressão que agora está sobre o Palmeiras não estaria, e o Palmeiras se sentiria à vontade até para poder empatar. Ou até mesmo perder se o Flamengo tivesse perdido. Então, 2 expulsões do Sport, o Flamengo naquele momento já tinha empatado com o gol do Luiz Araújo, sempre ele para poder salvar e com um chute fora da área, belo chute fora da área. O Flamengo vai para o segundo tempo, ainda com muita dificuldade, e aí vem as substituições. Porque entra o Cebolinha, entra o Michael, entra o Juninho, no lugar do Wallace Yang, que também não jogou nada. Esse garoto tem que aproveitar as oportunidades que tem, e não aproveitou. Mal tocou na bola. E será que o Wallace Yang é tão melhor assim que o Juninho? Ou será que o Juninho é tão ruim assim que não possa jogar no lugar do Wallace Yang? Será que o Sevilla estava errado em querer disputar a contratação do Juninho, que era Bag? Será? Juninho Xereca? Será, cara? O Sevilla estava errado. Não dá, Felipe Luiz. É um apego por alguns jogadores que não dá para acreditar. E aí entra o Juninho, entra depois o garoto que acabou fazendo um gol no final, esqueci o nome do rapaz, chorou, se emocionou. Não tenho a certeza, mas acho até que é o primeiro gol dele como profissional. Enfim, esses jogadores que entraram, eles entraram, e meu pai falou isso também comigo, eles estavam vendo e sentindo aquilo que o torcedor aqui fora estava sentindo e vendo também. Então eles entraram com a vontade que o Lino não demonstrava, a vontade que o Wallace Ian não demonstrava, a vontade que o Emerson Royal não demonstrava, até aquele garotinho também que estava na zaga lá, esqueci o nome dele, meu Deus do céu, tomou amarelo, besta ainda, doido para ser expulso, não jogou legal. Não quero queimar, claro, esses jogadores jovens, mas não estava legal. Quando o jogador jovem entra assim, tem que aproveitar a oportunidade. Vocês podem até colocar aqui no comentário o nome deles, esses que eu estou esquecendo. Tem que aproveitar a oportunidade. Igual esse que fez o gol. Foi muito bem, ele vê o Cebolinha depois de uma bela jogada, indo em direção à área, ele já dá um pique e fala, agora é a minha vez. O Juninho também poderia ter feito o mesmo, mas o pique do outro foi maior, por isso que ele fez o gol. Pronto. Tá lá, todo mundo quer mudar de vida. O gol é um buraco negro que puxa todo mundo, como diz o profeta Hernanes, todo mundo quer mudar de vida. Aí muda o jogo dessa maneira, com esses jogadores que entraram. O Michael, por exemplo, errando muito tecnicamente, mas com muita vontade. É aqui que eu vou mostrar meu futebol. O Juninho Xereca vai lá e faz o segundo gol chorado, quase que ele perde ainda. Mas estava com vontade, eu preciso mudar a minha situação aqui dentro. Cebolinha é a mesma coisa. Isso serve para que o Lino fique de olho aberto. Isso serve para que outros jogadores fiquem de olho aberto. Quem está no banco também quer jogar. Felipe, abre o olho. A gente tem que recuperar, não era essa a intenção do Flamengo, recuperar esses jogadores que estavam sem espaço? Tem tempo ainda até a final da Libertadores. A gente não joga só com 11, não. Quem está no banco também tem capacidade para poder mostrar vontade e mudar resultado, como foi o caso hoje. E o Flamengo termina ganhando por 5-1, uma belíssima vitória na ponta da tabela, e agora torcer para que o Santos, que também precisa ter vergonha na cara e dentro de casa ganhar do Palmeiras, muito desfalcado, ganhe a partida. Certamente não vai ser fácil, mas a gente tem que acreditar, a gente tem que torcer. Se o Palmeiras perder, será um sábado maravilhoso, vitória da seleção brasileira mais cedo, vitória agora do Flamengo, derrota do Palmeiras e Flamengo na liderança. Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Deus nos defenda. Flamengo, que belo presente para esse dia de aniversário do Mengão. 130 anos, parabéns, Mengão. Nós amamos você. Vejo vocês no próximo vídeo. Isso aqui é Flamengo.